Bem-vindos a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as evidências da fé salvadora e hoje nós vamos falar sobre o que é a salvação. Por que a gente falar sobre o que é a salvação? Porque muitas pessoas não entendem o que é a salvação. E nessa vida religiosa que levam, elas buscam outras coisas, elas estão interessadas em outras coisas que não é a salvação da sua própria alma. Então, é necessário entender que nós não podemos ter uma noção fraca do que é a nossa salvação, porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele manda que nós busquemos, zelar por essa salvação, se interessar por essa salvação e de tal maneira viver, de acordo com essa salvação. Mas aí vem a pergunta: salvar de quê? A salvação é salvação de quê? Então, algumas pessoas confundem salvação com regeneração, com mudança de vida. Não é nada disso. A salvação, ela é uma necessidade que todos os seres humanos têm ao vir a esse mundo. Quando nós nascemos, nós já nascemos com um veredito de morte. Todos nascem mortos espiritualmente. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 2, Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E todos estavam debaixo da ira de Deus. Isso quer dizer que, naturalmente, todos os seres humanos vêm a este mundo morto espiritualmente, ou seja, por mais religioso que ele seja, em qualquer religião que ele esteja praticando, ele é um morto. Espiritualmente, ele não tem qualquer atividade espiritual que dê a ele uma condição de vida. Ele é morto. Então, essa condição, esse estado de morte e essa condição de não vida, ela precisa ser resolvida. O homem, na verdade, ele precisa de salvação. E o que é essa salvação? Então, hoje eu vou falar de maneira muito simples, Um outro momento nós vamos falar sobre isso mais complicadamente, teologicamente. Por que a salvação tem que ser dessa maneira? Mas hoje eu quero falar com você sobre o que é a salvação de uma maneira muito prática, para que você entenda a sua necessidade de salvação e que você esteja dentro da vontade de Deus naquilo que diz respeito a tudo que você faz em relação à sua salvação. Bom, a salvação, ela é dada, é um dom de Deus. Nenhum homem nesse mundo, nenhuma criatura nesse mundo pode fazer qualquer coisa por ela. Por quê? Porque as atividades revitalizadoras da sua alma, elas estão mortas. Então o apóstolo Paulo diz que se nasceu em pecado, nasce morto. Estamos mortos. Então, olha o que ele diz em Romanos 3, de 9 a 11. Romanos 3, 9 a 11, Paulo diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso quer dizer que qualquer
perspectiva que você tenha de uma atividade da alma, da sua alma ou da sua natureza, em relação a agradar a Deus, em relação a conseguir um mérito de vida eterna, de salvação, não existe. Tudo está perdido. Todos nascem com as capacidades de revitalização da alma mortas. Ninguém tem condições de revitalizar a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Todos nascem mortos e nascem condenados. Agora, eu preciso me livrar dessa condenação. Nasci morto, nasci condenado. O que me condena, diz o apóstolo Paulo, é o pecado. Diz o apóstolo. Pois já temos demonstrado que todos, o versículo 9, pois já temos demonstrado, Romanos 3:9, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, judeus e gregos é a universalidade do mundo. Naquela época, só havia na mente do judeu, o mundo se dividia em duas partes. Judeu, que eram eles, o povo da aliança, e grego, que era o resto do mundo. Grego, na verdade, aí é a mesma ideia de pagãos, ou seja, o mundo não contemplado pelo Evangelho. Os judeus foram contemplados pelo Evangelho, então eles fizeram essa distinção, judeus e gregos. Então ele diz, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Se estão debaixo do pecado, estão mortos em seus delitos. Se estão mortos em seus delitos, estão debaixo da ira de Deus, porque a vida deles é só o pecado. Mas o que é necessário para que o homem se livre desse estado de pecado? Desse estado de condenação. Em pecado, diz o apóstolo Paulo, todos estão condenados. Não há como se livrar dessa natureza pecaminosa, não há como se livrar da condenação do pecado. Para que isso aconteça, é necessário que alguém, com a justiça própria desse alguém, ela consiga passar para nós essa justiça. Então vou explicar melhor. Para que você seja salvo, é necessário que você se livre do estado de pecado, do estado de condenado. Muitas pessoas acham que a salvação é a mesma coisa que mudança de vida, e quando ela muda a vida, ela está salva, mas quando ela volta a pecar, ela perde a sua salvação. E condicionaram salvação, à conversão ou regeneração. Na verdade, salvação, ela tem o seu aspecto judicial. Salvação é uma declaração judicial. Por isso que ela é pela fé. É necessário que os pecadores tenham uma declaração de que eles são justos. Então, ninguém com pecado pode comparecer diante de Deus. Ele precisa se livrar desse veredito de pecador. Mas uma pessoa deixa de ser pecadora para Deus, sim. Quando eles são salvos, Deus não vê mais nenhum pecado naquele indivíduo. Vou explicar por quê. Embora nós pequemos todos os dias, nós temos um advogado. O advogado faz a intercessão e a mediação pelo Pai, nós somos perdoados diariamente. Nenhum desses pecados vai me levar de volta ao antigo estado de condenação.
que foi exatamente isso que o apóstolo ensinou em Romanos capítulo 8. Né? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, voltando ao nosso estudo, é necessário que você se livre do seu veredito de condenação. E nessa manhã você poderia me perguntar: como posso me livrar do meu veredito de condenação que eu já nasci com ele? Então, Jesus ensinou em João 3,36 exatamente o que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos vão ensinar mais tarde. Não somente em João, mas em todos os evangelhos Jesus ensinou a mesma coisa. Para que você se livre do veredito de condenação que você traz desde o seu nascimento, é necessário que você receba uma declaração de justiça. O que é essa declaração de justiça? É uma declaração que você não tem pecado. Que você não é mais culpado pelos seus pecados. Não, você não é declarado inocente. Nós não somos inocentes. Mas o que conta para a condenação é, na verdade, removido e é colocado na sua conta numa declaração de justiça, como se você não tivesse mais pecado nenhum. É assim que Deus vê a pessoa salva. Então Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar esse mesmo assunto, né? No mesmo texto que nós estamos estudando, Romanos 3, do verso 21 até o verso 25, vem a pergunta: como é que eu posso me livrar? Onde é que está essa declaração? Eu preciso dessa declaração de justiça. O que significa a declaração de justiça? Significa que quando você chega diante de Deus, aí está lá a sua declaração: justificado. Então, se você foi justificado, é porque o que você devia foi removido. A sua dívida foi apagada. Aquele veredito enorme de todos os seus pecados, desde primeiro os pecados dos seus pais, Adão e Eva, e depois os seus pecados são trazidos numa conta quando você nasce, e você tem que pagar por eles, que é a condenação eterna. Mas como me livrar disso? Então, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus providenciou uma maneira para remover esse veredito de morte de todos aqueles que vêm ao mundo e que, de alguma maneira, foram contemplados para a vida eterna. Então, a primeira pergunta que alguém poderia fazer é: tudo bem, eu preciso de uma declaração de justiça, que eu sou justo, que eu não tenho mais pecado. Então, declarar o que é uma declaração de justiça? É uma declaração que eu não tenho mais pecado para ser pago. Porque se eu tiver pecado para ser pago, eu vou para o inferno. Basta só sonhar em pecar, está condenado. Então eu preciso de uma declaração de justiça que diga que eu não tenho pecado mais para ser cobrado nem para me condenar. Mas onde é que eu vou arranjar uma declaração de justiça para me livrar do inferno? Então,
o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Como foi que Deus preparou essa justiça, onde é que ela está e onde nós podemos conseguir essa declaração de justiça, né? Eu digo, nós conseguimos, mas na verdade a gente não consegue nada, né? Tudo é Deus que nos dá. Então vamos ver. Romanos 3:21, o apóstolo Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha aí a justiça que você tanto precisa para se livrar do seu veredito de morte. Onde é que está essa justiça, Paulo? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, não é para qualquer, não é só para judeu, é para todos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, aí vem a grande, é aqui que Paulo puxa o tapete de todas as religiões da humanidade, religiões mentirosas que ensinam que você tem que pagar, que você tem que dar, que você tem que fazer. Então essas religiões que o homem tem que fazer alguma coisa, dar alguma coisa, operar alguma coisa, e todas são falsas. Por quê? Porque a justificação, Paulo diz que é gratuita. Ninguém paga por ela. Ninguém faz nada por ela. Você não tem nada para fazer para ser justificado. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está essa justiça? Pois bem, quando Paulo diz que Jesus foi feito propiciação no seu sangue, Paulo está dizendo que tudo aquilo que eu precisava fazer para me livrar da condenação do meu pecado, Jesus fez com a sua morte. Então, eu estava condenado a morrer eternamente, passar uma eternidade no inferno. Mas Deus resolveu pegar essa eternidade do inferno e jogar nas costas do seu Filho Jesus, para me poupar dessa eternidade. Então, em todos os sentidos, Jesus é a justiça que eu tanto preciso. E o que é que eu faço para obter essa declaração de justiça? Eu só preciso crer. Mas o Evangelho é tão simples, não é? Então, se você participar de qualquer religião aí, como mormonismo, espiritismo, catolicismo, hinduísmo, né? Todas essas religiões, islamismo, elas têm um código de obras que você tem que cumprir ao longo de sua vida, ensinando que a operosidade, né, a sua operosidade, aquilo que você vai fazer durante toda a sua vida, é isso que vai ser contado. É igual a aposentadoria do INSS. Você vai ser aposentado mediante aquilo que você contribuiu. Então, se você contribuiu, vai ser aposentado. Só que o Evangelho, ele não é assim. O Evangelho é simples. O apóstolo Paulo disse que a justificação é gratuita. O homem não participa com nada. É impressionante isso.
Eu conheci uma pessoa que ela tinha tanta dificuldade de acreditar nisso. Ela disse um dia a mim: eu não acredito que a salvação seja tão de graça desse jeito. Pois é. A salvação é totalmente de graça. A justiça que nós precisamos para sermos salvos da condenação eterna, ela está em Cristo. Paulo diz que Jesus é o nosso justificador, porque tudo que Deus cobra de um pecador para salvá-lo, ele cobrou de Cristo. E aí, como Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário para a minha salvação, ele tinha todas as condições para isso, né? No outro estudo, nós vamos falar sobre isso, a obediência ativa e passiva de Cristo, o que é que a lei de Deus exige de um pecador. Mas tudo que eu preciso para a minha salvação está em Jesus. Então, como diz o apóstolo Paulo, ele é o justificador. Não tem Maria, não tem nada, não. Jesus é o nosso justificador. E essa justificação é mediante a graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, um dia eu vou falar sobre essa redenção, né? Talvez na semana de Páscoa, né? Mas, como eu preciso dessa declaração de justiça, e eu já sei onde ela está em Cristo Jesus, agora vem a pergunta: como é que eu vou conseguir transferir essa justiça de Jesus para mim? Como? Uma coisa infinitamente importante para a minha salvação vai ser transferido para a minha conta. Então está aí a palavra de Deus, com toda a simplicidade do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. E justificador daquele que tem fé em Jesus. E ainda no versículo 24 ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Jesus teve que conquistar essa justiça, né? Agora nós vamos falar sobre isso. E, conseguindo essa justiça, passar para nós. Não nos tornando justos, nós não somos justos, mas nos declarando justos. A pessoa tornada justa é tornada justa na sua natureza. E a pessoa declarada justa é a pessoa que recebe uma declaração judicial. Ela não é nada daquilo, mas com aquela declaração judicial de justificado, ela escapa da condenação. Então, se eu preciso da justiça da pessoa que é o justificador, como é que eu vou conseguir essa declaração de justiça dessa pessoa, que é Cristo Jesus? Então o apóstolo Paulo diz: justificador daquele que tem fé em Jesus. É muito simples, né? A declaração de justiça que eu preciso para escapar do poder do inferno, ela é obtida pela fé em Jesus. Ela é obtida pela fé em Jesus. Esse tópico da fé em Jesus é o próximo, né, que eu vou falar. Porque todo mundo diz que tem fé em Jesus. Onde você chegar, as pessoas dizem: você tem fé em Jesus? Tenho. Tem uns que a gente pergunta: você tem fé em Jesus? Ai, muita, meu filho. Eu tenho fé demais em Jesus. Fé demais. Na verdade, essa pessoa, ela não sabe nem o que é a fé. Os pentecostais, os arminianos também, pouquíssimo eles sabem sobre a fé, principalmente a fé salvadora.
Então esse é o nosso assunto do próximo vídeo, né? Sobre a fé salvadora. O apóstolo Paulo diz: para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça que eu preciso, a declaração de que eu não tenho mais pecado para me condenar, ela é obtida no momento que eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas com essa fé? Essa fé seria uma fé que eu creio um pedaço em Cristo e outro pedaço são minhas obras. Como essa fé? Essa fé é uma admiração, essa fé é acreditar que Jesus existiu historicamente, essa fé é acreditar que Jesus tem poder para me curar. E que fé é essa? Essa fé é chamada pelos teólogos reformados de a fé salvadora, que é o próximo tópico. Então eu só preciso crer em Jesus para que o meu veredito de morte, que está lá no tribunal de Deus, seja removido e uma declaração judicial de justificado pela fé fique no lugar do meu veredito de morte. Então eu tenho o justificador, eu tenho o que foi feito a justiça por mim, porque eu não podia fazer, que eu nasci morto, e eu tenho agora o instrumento de como obter essa justiça, que é a fé em Jesus. Então é essa fé que nós vamos falar, foi a fé que Abraão teve, foi a fé que os nossos irmãos do Velho Testamento tiveram, foram justificados. E essa fé que Paulo vai falar em Gálatas, né? Continuando em Romanos e Gálatas, vai falar sobre a fé salvadora. Então, aguardo vocês no próximo vídeo e muito obrigado a todos.